Então, só para dar uma ideia do que, se você realmente entrar nesse site, você vai ter que fazer isso. Nessa série de índice mensal, vamos supor que eu entrei lá e na série ele vai me mostrar o comportamento desse indicador, toda a história aí do índice. Tá? O que eu estou mostrando aqui são os últimos dados, só tirados do site do IPEA. Né? Então, está mostrando para a série mensal IPCA 2016, 11, que seria novembro de 2016, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E aqui está dando esse número grande aqui, né? 4.761,42 até março de 2017, que é o último que tem registrado, está mostrando então 4.821,69. Então, como é que a gente interpreta esse número? É como se fosse, né, o custo da cesta de mercado. Tá? Então, veja, se a gente tem o custo da cesta de mercado registrado a cada mês, ou alguma coisa que é proporcional a isso, que é o caso aqui, então, veja, como é que eu poderia calcular o índice percentual de inflação aí? Tá? É fácil, né? Se eu quiser saber a inflação de março, né, que nós já vamos ver aqui, que existe já ela prontinha aí para nós, eu teria que analisar exatamente essa informação de fevereiro e de março. Quanto por cento cresceram aqui os preços, né, refletidos aí por esse custo total da cesta de mercado? Então eu poderia pegar esses dois números e fazer essa conta aqui. 1 mais a taxa de inflação vai ser o 4.821,69 dividido por 4.809,67, que é o número que está aparecendo aqui em fevereiro. Ao fazer essa conta, eu vou chegar em 1,0025, que é exatamente 0,25%. Fala, mas ele também não mostra essa informação? Mostra. Mostra onde? Nessa outra série aqui. Então, nessa outra série aqui, que é a série mensal de variação percentual do IPCA, percentagem de variação mensal. Olha aqui o dado de março, 0,25%. Tá? Então, de onde é que veio esse 0,25%? Ele veio daqui. Dividir esse último valor por esse aqui, achei a taxa de crescimento, 0,025, que é essa taxa de inflação aqui. Tá? Então, esse tipo de operação é importante você estar familiarizado, você saber pegar uma série de índices e saber achar a inflação num certo período. Porque muita gente vai pensar o seguinte, falar, olha, eu quero saber qual foi a inflação de novembro para março. E eu vou somar esses índices de inflação aí. Não está certa essa conta. O que eu vou ter que fazer na realidade? Eu vou ter que pegar esse valor aqui e contrastar com esse valor aqui. E fazer essa mesma conta que eu fiz aqui, que vai me dar a taxa de variação nesse período. Então é por isso que, no fundo, essa série mensal de índice acaba sendo eventualmente mais útil, porque dela você pode tirar qualquer tipo de resposta com relação à variação de inflação em períodos, que são períodos que não necessariamente são de um mês. E que vai acontecer esse tipo de situação. Nós vamos ver já exemplo daqui a pouquinho aí. Então, é importante distinguir esses dois casos. E veja, aí você tem no IPEA Data muito mais informação. Você quer ver lá o IGP, você quer ver lá a evolução do preço da arroba do boi gordo, do ouro, sei lá, de produtos aí, ações. Enfim, você tem uma série de informações que, para quem está interessado em analisar mercado, por que eu estou chamando a atenção nisso? Às vezes, tradicionalmente, num curso de matemática financeira, se fosse dado em algum outro lugar, talvez não houvesse uma ênfase tão grande da gente aprofundar nessa questão de inflação. Mas o que acontece aqui no nosso curso aqui? Nós aqui somos muito especializados em análise de mercado. Até temos aqui o CPEA, temos muitos professores aqui que trabalham exatamente com isso. E muitos dos nossos alunos vão trabalhar com isso no mercado.
que tem um espaço muito grande para isso. Você é analista de mercado, ser especializado num certo mercado. E para você poder fazer análise de mercado, você precisa saber trabalhar dados. Você precisa, às vezes, você mesmo sabe fazer um levantamento ou usar dados que já estão levantados. Até para você saber o que aconteceu com um certo produto, né? Do passado para cá. E nesses tipos de operação, como nós vamos ver mais no final da aula aqui, você vai precisar utilizar índices de inflação para você poder fazer análises mais, eu diria, corretas aí. Tá? Beleza? Bom, vamos então fechar aqui nossa conversa sobre inflação e vamos ver o que a inflação, né, nos ajuda aí no sentido de definir a taxa real de juros. Tá? Que acaba sendo, no fundo, aquilo que interessa. Né? Quer dizer, quanto que é uma taxa de juro que reflita, de fato, o aumento do seu poder de compra. Tá? Então, veja, para poder definir bem essa taxa real, eu vou tentar aqui, até para você entender a fórmula que define a taxa real de juros, quer dizer, qual que é o raciocínio por trás dessa definição. Então, vamos pegar aqui a nossa expressão já conhecida, né, para um período, né, o valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros. Até aí, nenhuma novidade. Essa taxa de juros, vamos até colocar um subscrito N nela. Até para deixar claro que é uma taxa nominal. Tá? Frequentemente eu nem vou fazer isso, mas nesse desenvolvimento sim, nós vamos fazer até para deixar claro que ela é diferente da taxa real. Tá? Então eu estou chamando ela de taxa nominal. Então tem que ser, sempre vai ser verdade isso, né? O valor futuro vai ser o valor presente para um período, seja esse período 1 ano, 1 mês, etc. Sempre vai ser verdade isso. Bom, vamos caracterizar agora uma noção que é o valor presente, né? Veja, estamos trabalhando sempre para um período aqui, seja lá 1 ano, seja lá 1 mês. Que eu estou chamando de VP estrela, tá? Que seria o valor presente original que eu tenho, mas corrigido da taxa de inflação pelo período da operação. Tá? Vamos supor que, só para facilitar o raciocínio, vamos supor que tudo aqui está em base anual. Tá? Então, veja, o que eu estou achando aí? Aquele VP estrela. Para esse ano aqui, nós vamos ter uma taxa de inflação. Tá? Nós vimos aí que está vai estar em torno de 4, 4,5% possivelmente. Tá? Quanto que seria esse valor presente, ou seja, aquele poder de compra meu, para eu poder manter esse poder de compra em média, o que vai acontecer? Se eu multiplicar o valor presente meu por 1 mais a taxa de inflação, o que eu tenho aqui? Aproximadamente, quanto que eu vou precisar ter de dinheiro que compra exatamente a mesma coisa que eu compraria no início da operação. Então, esse VP estrela é um valor presente já corrigido, né, dos problemas aí associados à inflação. Tá? Bom, vamos continuar a história aqui. Tá? Vamos então aqui, a partir desse VP estrela, definir a taxa de juro real. Então, veja, o que eu estou querendo responder aqui é o seguinte. O valor futuro está definido, está fixo já na operação. Tá? Só que agora o que eu quero saber é qual teria sido a taxa de juro, mas a taxa de juro calculada não sobre o valor presente original, mas sobre o valor presente corrigido já da taxa de juro, ou seja, em termos de valor de poder de compra constante. Tá? Que vai ser o meu VP estrela. E essa taxa de juro, que estou chamando de J subscrito R, o que ela vai medir para nós? De fato, quanto que o meu poder de compra está aumentando. Ou diminuindo, se ela for negativa. É uma taxa de juro que vai, de fato, medir, quer dizer, crescimento em poder de compra. Tá? E veja, como é que nós vamos relacionar agora com a taxa de juro nominal? Então, veja, o que vai acontecer aqui? Você pegar essa expressão aqui,
Né? O que é o VP estrela aqui? É justamente o VP vezes 1 mais a taxa de inflação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir naquela fórmula o VP estrela. Então vai ficar o quê? Valor futuro vai ser o VP original, vezes 1 mais a taxa de inflação, vezes 1 mais a taxa de juro real. Tá? Então veja, como tudo tem que basicamente, todas as equações elas têm que ser consistentes, o que tem que ser verdade também? Que o valor futuro é o valor presente vezes 1 mais a taxa nominal. Então veja, o que vai ter que ser igual, esse termo aqui, o que vai ter que ser? Vai ter que ser igual a 1 mais a taxa nominal. Ah, veja aquela expressão, olha, VP aqui, o que aparece ali? 1 mais JN, aqui aparece 1 mais I, 1 mais JR. Então tem que ser verdade que essa expressão aqui, ela vai ser exatamente 1 mais a taxa nominal. Então isso aí mostra, na realidade, como é que a taxa nominal ela pode ser decomposta em 2 fatores multiplicativos que levam em conta o primeiro deles, a taxa de inflação, e o segundo deles, a taxa de juro real. Agora, o que vai acontecer em muitas operações? Se você está fazendo uma operação hoje, você não sabe qual que vai ser o I. Ah? Como é que é? Então, veja, o que vai acontecer, nós vamos ver daqui a pouco uma forma de calcular isso. Né? Deixa eu responder para você depois do próximo slide, tá? Que fica mais fácil para você ver a relação das duas aí. Tá? Então, veja, o que vai ter que acontecer? Né? Quer dizer, a taxa de juro nominal vai ter que ser o produto, né, de 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa de juro real. E com isso, o que acontece? Tenho 3 variáveis aqui. Né? 1 mais a taxa nominal igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa de juro real. Então, se eu souber 2 delas, eu posso achar a terceira. Tá? Então, veja, no passado, que a gente conhece as taxas nominais e inflação, eu consigo achar exatamente qual foi a taxa de juro real. E veja, invertendo essa expressão, o que eu chego? 1 mais a taxa de juro real, que eventualmente me interessa calcular, seria exatamente, pegando essa expressão aqui, olha, se eu dividir tudo por 1 mais I, eu vou chegar exatamente a essa expressão aqui. Então, a taxa de 1 mais a taxa de juro real é 1 mais a taxa de juro nominal dividido por 1 mais a inflação. Né? Então, se eu quiser achar o JR, eu vou ter que achar isso aqui e subtrair 1. Tá? Agora, se as taxas forem baixas, né, normalmente são, no curto prazo, taxas mensais, ou até às vezes taxas anuais, essa fórmula pode ser aproximada por uma expressão mais simples, tá? Que é essa aqui. A taxa de juro real vai ser a taxa de juro nominal menos a taxa de inflação. Então, o que você está vendo aproximadamente é o seguinte, que a taxa de juro nominal tem um componente, né, que se eu pegar esse I aqui e jogar para o outro lado, nós vamos ver que a taxa nominal vai ser a taxa de juro real mais a inflação. Então, o que você está vendo aproximadamente é que a hora que você vê uma taxa de juro nominal, você está vendo, no fundo, a soma de 2 coisas, aproximadamente. Um termo que vai ser a taxa de juro real e um outro termo que vai ser a taxa de inflação. Tá? Então, uma parte importante das taxas de juros nominais, elas são altas, por quê? Porque a inflação é alta. Ela está simplesmente, uma parte dela, sendo usada, né, dessa taxa nominal para compensar o problema da desvalorização do dinheiro. Aí. Então é importante você ter, quer dizer, essa situação aqui, você conseguir entender, especialmente, né, voltando no slide anterior, você entender o processo aqui. Né? Quer dizer, primeiro, eu estou pensando no valor presente corrigido dos efeitos da inflação. E aí eu estou pensando na taxa de juro calculada sobre esse valor corrigido, que vai me dar, de fato, quanto que o meu poder de compra está crescendo. Então, a taxa de juro real ela vai medir exatamente isso aí.
Vamos ver aqui exemplos, né? Se a taxa de juro nominal é 20% ao ano e a inflação é 15%, qual seria a taxa de juro real? Então, o JN é 0,2, o I é 0,15. Então, qual que estaria sendo a taxa de juro real? Então, veja, se você usar a fórmula exata, você teria que usar essa expressão. E usando essa expressão, você solucionaria para JR e chegaria aqui a 4,35%. Qual que seria pelo método aproximado aqui? 5%. Ou seja, 20%, que é 0,2, menos 15%, que é 0,15, era 5%. Então, veja, essas taxas já são um pouco mais altas. Então, o erro na aproximação ele vai ser um pouco maior. Você vai ver muito livro de matemática financeira ou de finanças, especialmente americano ou até europeu, que ele só dá essa fórmula aproximada. E por que isso? Porque lá em geral as taxas são tão baixas que a fórmula aproximada vai sempre dar um resultado muito próximo do real aqui. Mas para nós que trabalhamos com taxas um pouco mais altas, é importante fazer a conta certa. Porque as diferenças elas vão existir. Então aqui, a aproximação, um exemplo, que a aproximação não é tão boa assim, veja, não é que ela é completamente diferente, mas ela tem uma diferença de está quase chegando a 1% aqui. Vamos pegar uma outra situação, que seria como se fosse a situação anterior, só que em vez de 20%, eu estou trabalhando com 2%. E em vez de 15%, estou trabalhando com uma inflação de 1,5%. Eu dividi por 10 as taxas. E vamos ver como é que a aproximação ela vai se comportar aqui nesse caso. Então, se eu for resolver exatamente, eu vou ter que usar essa expressão, que me daria uma taxa em torno aí de 0,5%, 0,4926. Tá? E veja que se eu for usar a regra da diferença aqui, quanto que daria? 0,5%. Então veja que aqui a aproximação ela foi boa. Nós estamos praticamente com 0,5%, 0,49%. Na prática, isso aí já é uma referência interessante. Então quem trabalha com finanças, em geral, tem essa regra da diferença na cabeça. Até para poder fazer essa conta da taxa de juro real com rapidez. Então, veja, interessante, quando a gente viu os títulos americanos, nós vimos que a taxa dos títulos americanos é em torno de 1%. Nós vimos que a taxa de inflação nos Estados Unidos, agora na tabela anterior aí, estava acima de 1%. 1,3% ou 1,5%, coisa assim. Então, o que você já está vendo aí? Que a taxa real dos títulos americanos é negativa. A taxa de inflação está sendo até maior do que a taxa de juros paga aí pelos títulos públicos aí. Levando em consideração que a taxa de juros é sempre projetada, nunca a gente vê ela para trás, sim para frente. Tem um outro fator que o pessoal pesquisa essa taxa? Porque assim, sempre ela é projetada. Isso, não, então você vai ver o seguinte, nós já vamos entrar numa questão, você está projetando, você tem duas situações, na hora que você vai fazer um investimento, tá, vamos pegar o próximo slide aqui, deixa eu só fechar esse aqui. Então aqui, viu que as aproximações são boas, tá? Vamos ver isso aqui dentro do mundo dos investimentos, como é que você trata essa situação, tá? Então você trata da seguinte maneira, você tem dois tipos de procedimento para você levar em conta inflação em operações financeiras. Tá? E aí entra exatamente o conceito de taxas pré-fixadas e o conceito de taxas pós-fixadas. Tá? Então, o que são taxas pré-fixadas? Então, pegar aqui o exemplo que a gente vem utilizando aí, vamos supor que você vai aplicar R$1.000, você chegou no banco e falou, olha, hoje nós estamos pagando para aplicações de um ano 12%. Nominal 12%, ou seja, daqui a um ano você vai receber os 12%, os R$120 aí de juro. Tá? Mas e a inflação? Você que vai ter que calcular depois qual teria sido a sua taxa real a hora que você viu a inflação de hoje para daqui a um ano. Você sabe que ela hoje aparentemente vai estar entre 4% e 4,5%, mas ninguém sabe exatamente. Isso aí hoje é a projeção. Pode acontecer um monte de coisa aí.
Agora, o que você tem também? Você tem uma série de situações que você considera que são chamadas taxas pós-fixadas. Tá? Então, o que são taxas pós-fixadas? São taxas em que a rentabilidade ela é dada em taxa de juro real. E aí, você vai ter que ter um jeito de te pagar no final, certo? Então, o que vai acontecer? Daqui a um ano, você vai ver quanto que foi a inflação e aí você vai embutir a inflação dentro do pagamento aí daquele investimento, eventualmente, que você está fazendo. Ou se for empréstimo, você vai perceber que nós vamos ver métodos de pagamento que, exatamente, a sua prestação vai ser eventualmente corrigida pela inflação. Você vai calcular tudo como se fosse inflação zero. E aí depois que você tem o seu plano de pagamento, a cada mês você define uma prestação e a cada mês essa prestação vai ser reajustada. Tá? Então, o exemplo aqui, muito importante, nota do Tesouro Nacional Série B. Tá? Talvez seja um dos investimentos que mais é usado no Brasil. Você fala, pô, mas não tem ninguém que eu conheço que usa isso. Porque quem usa isso são os grandes investidores. Tá? Você está usando a caderneta de poupança, ou, sei lá, o CDI, etc. Agora, o grande investidor, ou se você usa o Tesouro Direto, você está investindo diretamente nos títulos públicos aí. Só que o que essa nota promissória vai te prometer aqui? Ela vai te prometer uma rentabilidade real e um certo prazo. Você tem notas com vencimentos aí diversos. Aí. Tá? E nessa nota da série B, o que vai acontecer aqui? Você vai ter a correção monetária vai ser pós-fixada. Você não tem risco de inflação. Tá? Até estou dizendo aqui um exemplo, né? R$1.000 a 5% ao ano mais a taxa de inflação. Você pode ter mecanismos diversos aí de incorporação da inflação dentro aí dos teus cálculos aí. Tá? Em geral, isso não é necessariamente aditivo, como está aqui. Isso aqui, peguei agora cedo, são exatamente as taxas que estão sendo negociadas nos títulos públicos, agora de 7 horas da manhã. Tá? Se você entrar no site do Tesouro Direto, né, hoje, essa primeira tabela, isso aqui é a tabela de todos os títulos que estão disponíveis hoje, só não estão aqui os títulos Selic. Nessa tabela você vai ver duas partes. Tá? Esse pós-fixado e esse pré-fixado é eu que coloquei aqui, porque na tabela original lá está meio escondido isso. Tá? Então o que você vai ver aqui? Você vai ver uma série de títulos, todos esses títulos aqui, nessa primeira parte da tabela, são as NTN-Bs. As notas do Tesouro Nacional Série B. E você tem vencimentos diferentes, 2024, 2035, 2045, aqui um outro tipo de NTN-B que nós vamos explicar depois, essa aqui é 2026, 2035 e 2050. Tá? Quanto que elas estão oferecendo hoje de rentabilidade? Entre 5,24% a 5,39%. Você fala, mas professor, isso aí é baixo, né? Porque tem aplicações dando mais de 10%. Só que tem um detalhe, isso aqui é taxa real. Então, quem não sabe ler essa tabela, de cara descarta a aplicação do NTN-B. Porque não explica direito, porque na tabela ali está taxa de rendimento, só que essa taxa é real. E para esses títulos aqui de baixo, esses títulos são pré-fixados, aparece 9,74, 10,36, 10,25. Então, quer dizer, o cara menos avisado aqui, o que vai fazer? Falar, eu só vou investir nesse de baixo, porque está me dando uma taxa muito mais alta. Só que a única diferença é essa. Essa taxa aqui é uma taxa que, na realidade, a hora que você receber o seu enfim, o valor aí, futuro do seu investimento, você vai ter esse valor corrigido pela inflação. Tá? É 5,2439, só que corrigido de inflação que você tiver no período. E que você não sabe hoje, mas a vantagem desse título, o que é? Você não corre o risco da inflação. Você vai garantir, de fato, né, uma rentabilidade em termos reais em torno aí de 5 a 5,39. E isso é alto.
do ponto de vista internacional. Você vê que os títulos americanos estão com taxa negativa real. Tá? E é o que está acontecendo no mundo em geral. Tá? E a nossa taxa, isso aqui já chegou, o ano passado, no começo do ano passado, chegou a quase 7,5%. Tá? E uma das coisas que nós vamos analisar é o seguinte, que parece até meio contraditório. Se você compra taxa de juros, se você compra títulos públicos, né, desse tipo aí, a hora que cai a taxa de juro, o valor do título sobe. E pode subir bastante. Então, quando você está num processo de queda de taxa de juros, frequentemente investimentos em títulos públicos costumam ser investimentos muito rentáveis, o que foram, de fato. Você vê investimento nas notas dos títulos do Tesouro, as notas tipo NTNBs aí, foram investimentos dos mais rentáveis nos últimos anos, por esse efeito de queda de taxa de juros, e até porque a própria taxa de juro real, ela é relativamente elevada. Agora, quando você pega essa taxa aqui, é uma taxa pré-fixada. Então, dentro dela, você tem um componente para te compensar a inflação, mas veja, esse componente está sendo pré-fixado, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca aqui. Então, o risco de inflação ele vai ser eliminado, né, na hora que você coloca uma proteção, né, dentro do teu investimento num título aí, ou num tipo de investimento pós-fixado. Quer dizer, a hora que você vai frequentemente no banco tomar dinheiro emprestado, financiamentos, etc., eles nunca se esquecem de um mecanismo de correção monetária. Porque eles não querem correr esse risco, porque no passado eles correram e perderam muito dinheiro. A inflação, de repente, começou a crescer de uma forma extraordinária aí, e aí então a rentabilidade real dos investimentos foi baixíssima, em muitos casos até negativa. Tá? Então a grande importância da inflação está exatamente em você poder caracterizar investimentos, né, em termos da rentabilidade real dele, e mesmo para definir investimentos que possam ter inflação tratada de uma forma específica. Né? Então, aqui nesses títulos pré-fixados, elas estão aí entre 9,74 e 10,36. Né? Então, veja que a hora que você subtrai, né, aquela estimativa aí de 4%, 4,5%, você vai chegar mais ou menos no nível das taxas reais que você tem hoje. Só que aqui, você não está correndo risco, aqui embaixo você está. Tá? Ok? Bom, vamos só para a gente terminar, usar essas ideias aí de inflação para poder fazer uma análise que é muito útil para questões conjunturais de mercado. Então, isso aqui já pegando num problema que é um problema bem típico aí do pessoal que vai fazer análises relacionadas a uma determinada commodity, a um determinado mercado aí. Então, veja, eu estou colocando aqui um gráfico que está mostrando a evolução de um ativo aí importante, que é o preço da arroba do boi. Então você vai ver aqui, nós estamos na Exalc aqui, muito trabalho de avaliação de mercado em cima da avaliação de produtos, né, do agronegócio. Né? Quer dizer, e um dos produtos importantes que você tem, que em última análise vai gerar a carne que você come todo dia aí, ou aqueles que comem carne, tem alguns vegetarianos aí, mas muita gente come carne, vai ser determinado em larga medida pelo preço do boi. Você está comprando, né, o frigorífico está comprando para poder processar e produzir a carne do jeito que você compra no supermercado, no açougue. Então, o que vai acontecer é que aqui, né, se pegar o CPEA, ele acaba estudando a evolução de preços de uma série de produtos, né, do agronegócio, e alguns desses produtos são negociados em bolsa, os indicadores. E um dos indicadores antigos que a gente tem aqui é exatamente o indicador do preço da arroba do boi. E nesse mundo do agronegócio, as medidas que você usa para poder caracterizar os produtos são medidas que não são, às vezes, aquelas que você está mais acostumada. Então, o que é essa arroba do boi aí? Então, essa arroba do boi é como se negocia o boi, né, em pé, né, no mercado aí, e que corresponde a 15 quilos do peso do boi morto e já
limpo aí, da maneira correta. Então, quer dizer, vai na verdade, pegar o boi, matar, limpar, e aí vai pesar essa carcaça do boi. Na realidade, você já tem regras práticas aí que dá para você estimar, em função do peso vivo, quanto que é o preço dessa arroba. Mas o que importa é a análise do preço. Então aqui o que você está vendo? Uma evolução do preço nominal. O preço que os produtores efetivamente estavam recebendo a cada momento, né? Desde aqui do comecinho ali, que é 1996, até um período aqui, 2011. E aqui eu coloquei o valor agora médio aqui de março, 143,33. Agora veja, se eu for fazer uma análise de preços, levando em conta a situação nominal, qual que é o problema que eu tenho? Pô, o preço está subindo aí, então esses caras devem estar contentes, porque está só subindo o preço do boi. Agora, por que é uma análise dessa uma análise muito pobre? Uma análise que serve para muita coisa. Porque como você tem inflação, tá? Uma parte importante desse crescimento vem da inflação. Na realidade, o poder de compra está mudando aí. Então, para você comparar um real de 96 com um real de 2011 ou de 2017, são reais totalmente diferentes. É um real que comprava, lá atrás, comprava muito mais do que compra hoje. Então, se você comparar esse valor aqui com valores do passado, é complicado. Né? Porque uma análise superficial pode falar, poxa, de outubro de 2008 para cá, teve um crescimento até grande. Então, esse cara deve estar super contente, porque tá, sei lá, o preço está super alto. Agora, essa análise é complicada, porque a gente não sabe o poder de compra do dinheiro lá para trás. Aliás, sabe, porque a gente tem o índice de inflação. A gente pode usar o índice de inflação até para fazer essa conta, né? Que é o que nós vamos fazer. Né? E isso se faz frequentemente em análise de mercado. Você fazer uma análise em que você traduz os preços do passado numa base de poder de compra do período mais recente que você tem. Até que aí sim você pode fazer uma comparação que faz sentido. Tá? Se não vira a comparação, que a gente vê muito por aí, que não faz sentido nenhum. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, nosso problema é esse. Nós temos uma situação de preço nominal, outubro de 2008, que foi R$ 85,00 por arroba. Março de 2017, né, o mês passado, 143,33. Então, será que, de fato, houve todo esse crescimento ou até houve uma queda de preços reais ou as coisas estão mais ou menos estáveis? Do jeito que está essa informação nominal, nós não temos como saber. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela nossa série do IPCA. Vamos supor que você analisou e falou, não, o IPCA para mim é um índice de inflação que faz sentido. Tá? Outubro de 2008, que é a nossa data base aqui, o valor do índice era 2.874. É como se aquela cesta de mercado dos produtos que o IPCA está medindo tivesse custando 2.874. Mas quanto que foi o IPCA de março de 2017? 4.821,69. Tá, então veja, para você comprar aquela mesma cesta de mercado, você está precisando quase 2.000 a mais. Tá, então o que aconteceu aí? Quer dizer, houve uma mudança tremenda aí no poder de compra, né? Houve uma desvalorização do dinheiro que não foi pequena, né? De 2008 até 2017. Qual teria sido, então, a taxa de inflação aqui? Então seria aqui calculada em torno de 67,77% nesse período, de outubro de 2008 até março de 2017. E veja que para poder calcular isso com facilidade, o que eu utilizei? Exatamente a série de índices IPCA. Né? Então aí, veja, essa é a primeira parte da história. Veja, R$1 em outubro de 2008, veja, como a inflação foi 67%, quanto que eu precisaria ter
para comprar a mesma coisa que em média eu comprava com R$1 em 2008, agora em 2017. Eu preciso ter 1,6777 reais. Ou seja, eu preciso ter muito mais reais para comprar a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é a relação. Então, o raciocínio que eu poderia pensar é o seguinte: aqueles R$85, que era o preço da arroba do boi gordo lá em outubro de 2008, quanto que eu precisaria ter hoje para que isso fosse equivalente em termos de poder de compra? Então, se R$1 eu preciso de 1,6777, 85, eu vou multiplicar 85 por 1,6777, eu vou ter quanto que eu precisaria ter em reais hoje, que são equivalentes em poder de compra àqueles 85 de outubro de 2008, R$ 142,60. Tá? Então, veja, a hora que a gente compara com os preços da arroba hoje, 143,33, estão mais ou menos parecidos. Tá? Um pouquinho mais alto hoje, agora até caiu nesse mês aqui, para baixo, em torno acho que de 135, 137 mais ou menos. Mas o que você está vendo aí é que se você não usar essa análise em que você utiliza, no fundo, os indicadores de inflação para poder fazer uma análise mais correta aqui, em termos reais, você vai ter problemas. Então o que nós chamamos esse 142,60 aqui? É o preço real da arroba de outubro de 2008 em valores de março de 2017. Aí você vai ver gráficos que mostram, eventualmente, os produtos em bases reais. Não é o que o cara recebeu em outubro de 2008, é quanto aquilo que ele recebeu naquela data, quanto que valeria em poder de compra do período mais recente. Por isso você tem que expressar exatamente esse período e, idealmente, você expressar o índice de inflação que você utilizou para fazer essas contas. Tá? E aí, no final aqui dos slides, eu tenho simplesmente um sumário desse procedimento aqui. O que eu fiz? Obtive o valor do índice de inflação, período de interesse, período inicial, a fórmula que eu usei no slide anterior e as continhas que eu fiz aqui para chegar no 142,60, até para você poder ter isso com uma memória de cálculo aí no slide. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui, né? Agradeço aí a todos aí pela participação.